Cristo, nós estamos aqui em Seu nome. Nós estamos aqui em Seu nome para testemunhar que Você é o Senhor sobre toda a realidade. Você é o Senhor sobre os céus e a terra. Você é o Verbo Criador. Você é a Palavra que criou todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Você governa sobre o tempo, sobre o espaço. Você governa sobre toda a criação. Nós confessamos que Você é Senhor, Jesus. Você é o Senhor sobre principados e potestades. Você está sentado acima da cúpula da terra. Você está sentado à direita do trono do Pai. Toda autoridade nos céus e na terra estão nas suas mãos. Você é o Filho do homem que recebeu o domínio sobre as nações. Você é o descendente de Davi que vai sentar num trono em Sião e reinar eternamente. Você é o descendente de Abraão, que abençoa todas as famílias da terra. Você é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Você é o pão vivo que desceu do céu. Você é a pedra espiritual do qual verte a água da vida. Você é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Você é o caminho, a verdade e a vida. Você é a porta aberta. Você é a palavra que nos lava. A tua obra nos purifica. Cristo, oh Jesus, nós invocamos o teu nome aqui. Meu nome é Fábio Coelho, eu moro em Bragança, faço parte da família Desescope. E nós queremos orar sobre uma promessa que está em Joel 2, 28. Nós estamos aqui num dia solene, numa assembleia solene. E aquilo que estamos fazendo aqui é baseado no livro de Joel. Se a gente observar a cronologia do livro de Joel, o livro de Joel começa com uma grande crise, onde o povo de Deus está vivendo um momento muito complicado. Então Deus levanta a voz profética para proclamar e convocar uma assembleia solene. Então o espírito da profecia, por meio do profeta, convoca um dia onde os anciãos, os jovens e as crianças iriam se apresentar diante dele na sua presença, rasgando os corações e clamando por uma intervenção divina. Um tempo de arrependimento, de oração, de clamor, de humilhação. E é isso que acontece no livro de Joel. Então, o livro de Joel começa com uma crise. A voz profética, ela é anunciada. Então Joel diz: tocai a trombeta em Sião, decretem um jejum, convoquem uma assembleia solene. A nação para tudo que está fazendo. O noivo sai da lua de mel, a criança é retirada do seio da mãe. Os anciãos se unem com o povo de Deus e eles começam a clamar. Nós vemos que o próprio Senhor, ele se volta para o clamor daquele povo, e ele diz que ia restituir tudo aquilo que foi consumido pelo exército de gafanhotos que ele mesmo tinha enviado. Então no versículo 28 de Joel 2, o profeta diz: depois dessas coisas. Depois de quê? Depois de uma crise? Depois do Espírito levantar a voz profética para clamar por um tempo de arrependimento, oração, humilhação. Depois de Deus olhar para aquele povo e responder ao clamor deles. Então diz: depois dessas coisas, derramarei o meu espírito sobre
todas as nações, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. 3 expressões do serviço profético: sonho, visão e profecia. E aí ele continua dizendo: até sobre os escravos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma promessa, uma profecia do que vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor, ou depois dessas coisas. Quando a gente olha a Escritura, você vai ver que você vai ver isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver o tempo todo os profetas, os apóstolos falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da ira, o dia da vingança. Isaías fala muito: naquele dia vai acontecer isso. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o tempo onde o Messias, o descendente de Davi, iria se assentar no trono em Sião, iria a partir de Jerusalém governar sobre as nações da terra e fazer novas todas as coisas e trazer novos céus e nova terra. O dia do Senhor fala sobre o período mais esperado dessa expectativa profética das Escrituras, onde o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, se assentaria no trono da terra e traria ordem sobre toda a criação. Como sabemos, o primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus e abriu a porta da maldição da morte, mas Cristo é o último Adão que obedeceu até a morte, triunfou sobre as trevas, triunfou sobre toda a obra do pecado. Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que ascendeu aos céus, Ele é aquele que está assentado à direita do Pai na majestade, no terceiro céu, na Nova Jerusalém. Mas sabemos também que Ele não vai ficar no céu para sempre. Jesus está voltando e vai voltar para trazer ordem para a criação, para restaurar a criação ao estado original. O dia do Senhor fala disso. E essa profecia fala sobre esse período, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes de Jesus voltar, Joel 2 vai se cumprir plenamente sobre toda a terra. O Espírito de Cristo vai ser derramado como nunca antes. Nós vamos ver o maior avivamento da história da humanidade acontecendo. E nós queremos focar nessa promessa, porque a Bíblia também diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes de Jesus voltar, Ele mesmo profetizou em Mateus 24, vai haver perseguição, vai haver apostasia, frieza, a maldade vai aumentar, a criação vai convulsionar, vai se levantar o que a Bíblia chama de o filho da serpente, ou o descendente da serpente, que Paulo chama de anticristo, João chama de besta, Daniel chama de chifre, Ezequiel chama de Gog. Esse governante que conhecemos como anticristo vai se levantar, vai edificar um sistema na terra, um sistema anti-Deus, que vai resistir às 3 estruturas que Deus estabeleceu para revelar sua justiça na terra: a família, a igreja, Israel. Antes do grande e terrível dia do Senhor, vai haver frieza sim, vai haver perseguição sim. Nós estamos vendo nesses dias escândalos e mais escândalos,
dentro da igreja. Todo tipo de pecado, irmãos que caminhavam conosco e de repente surtam e abandonam a fé. E você fica assim, o que está acontecendo? Frieza, cegueira, engano, a perseguição aumentando. Sim, isso vai aumentar. Mas ao mesmo tempo, nesse tempo chamado antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia vai cair sobre o seu povo na terra e vai levantar o que Paulo chama de igreja gloriosa. Um povo que em meio à perseguição, em meio à apostasia, em meio à frieza, vai se levantar no poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Evangelho do Reino em todas as etnias. Alguém orou aqui falando sobre os avivamentos. Nós amamos ler sobre avivamento, o que Deus fez em Azusa, o que Deus fez em Gales, o que Deus fez em Toronto, em Pensacola, nas Ilhas Fiji. Mas existe um derramar inédito. Existe algo que nunca aconteceu antes. Existe uma medida do poder do Espírito Santo para cair. As últimas chuvas vão cair para a última colheita. Pedro, quando está junto com 120 no cenáculo e o Espírito cai, e ele cita Joel, e ele fala, ó, nós estamos nos últimos dias, e ele cita o que Joel falou. E o que ele está dizendo? Aquilo que o Joel falou começou a acontecer. Você pode dizer isso? Começou a acontecer. Em Atos 2 o Espírito cai, todos são cheios do Espírito Santo, eles começam a testemunhar as maravilhas de Deus. De repente uma multidão é atraída, Pedro se levanta no poder do Espírito, prega o Evangelho, pessoas se convertem, sinais, prodígios, maravilha, temor, o Espírito estava sobre eles, havia temor no povo, coragem. O Pedro que Jesus falou, você é um homem de pequena fé, daqui a pouco ele está falando, levanta e anda. Só que em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. Mas em Atos 4, você vai ver aquelas mesmas pessoas orando mais uma vez. Eles estão ameaçando a gente. Chegaram para Pedro e falaram, ó, se vocês continuarem testemunhando, nós vamos matar vocês. Então Pedro fala, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então ele volta para a igreja e eles começam a orar, Senhor, dá-nos coragem. Olha para as ameaças, olha para o que a gente está passando, olha essa crise que está se formando. E aí a Bíblia diz que o Espírito cai mais uma vez, eles são cheios de novo. E o lugar treme. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus sem medida. Então existem medidas do Espírito. Sobre ele veio sem medidas. E eu creio que existem medidas da graça, do poder, da unção do Espírito para cair. E eu quero ser bem sincero. Nós carecemos por uma intervenção do Espírito Santo. Nós carecemos de uma intervenção do Espírito Santo sobre a igreja brasileira. Nós carecemos de um povo que é guiado pelo Espírito e não se submete às obras da carne. Nós carecemos de uma intervenção do Espírito que nos conduz à santificação. Nós carecemos do Espírito nos dando fé e coragem. Nós carecemos do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que gera em nós uma tristeza segundo Deus, que nos leva a odiar o pecado em nós. O Espírito que nos guia a toda a verdade. O poder
que nos capacita a testemunhar o Evangelho. Nesse momento, eu quero convidar você para que nós possamos juntos clamar por um batismo coletivo do poder do Espírito Santo caindo sobre o seu povo no Brasil. E nós vamos ter que ter coragem aqui de falar: nós não sabemos fazer, nós não sabemos fazer igreja, nós não sabemos criar filho, nós não sabemos lidar com finanças, nós não sabemos viver nesses dias, e nós precisamos do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo precisa ser enfatizada nesses dias. O Espírito Santo, como diz o meu amigo Ângelo, não é uma pomba, não é uma fumaça, não é uma energia. O Espírito Santo é o Deus Consolador que Deus enviou para habitar no meio do seu povo e nos conduzir a toda a verdade, nos conduzir ao arrependimento, nos conduzir à santificação. O Espírito Santo é a presença de Deus manifesta sobre a criação. Eu quero convidar você para que possamos clamar e sermos sinceros. A gente não está conseguindo fazer direito. Nós carecemos da graça do Espírito Santo para discipular as ovelhas de Jesus. Nós carecemos da graça do Espírito Santo para sermos colaboradores na grande comissão. Nós carecemos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do verdadeiro Evangelho. Nós precisamos de um batismo de poder sobre nós. Talvez você possa dizer: não, mas eu há 10, 15 anos atrás eu fui batizado no Espírito Santo, eu já oro em línguas. Mas eu vim aqui para dizer que nós precisamos de uma nova medida, um novo batismo. Nós precisamos de uma nova carga do poder do Espírito Santo vindo sobre nós, para que nós possamos viver esses dias. Então nós vamos fazer algo. Antes de orarmos por esse derramar sobre a igreja brasileira, eu quero convidar você a ficar de pé agora.